Olá, turma. Sou o professor Anias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, no caso uma aula prática de convergência de redes no simulador PACS Tracer. Na aula anterior estudamos sobre as noções de voz sobre IP, voz sobre protocolo IP, protocolo de internet. E o intuito da aula de hoje é aplicarmos um cenário de convergência de redes utilizando a tecnologia VoIP. Então, lembrando, a tecnologia VoIP é a tecnologia utilizada em aplicações de redes convergentes, que no caso trata de uma rede de dados, de voz, ou seja, recursos multimídia. Então, o intuito da nossa aula é implementarmos essa aplicação prática de convergência de rede, no caso, uma aplicação com VoIP, ou seja, voz sobre IP. Bem, na nossa aula prática, vamos implementar no simulador, vamos ter esse seguinte cenário. A ideia dessa aplicação VoIP é implementarmos uma rede VLAN de dados, então essa parte azul que vocês estão vendo aqui, e uma rede VLAN de voz, ou seja, vamos dividir em VLANs, em redes virtuais, as aplicações de dados e as aplicações de voz, através dos seus telefones IPs que vocês estão vendo aqui. A nossa rede VLAN de dados ela vai ter o seguinte IP, o 92.168.10.0/24, e a nossa rede VLAN de voz ela vai ter o seguinte IP, o 92.168.20/24. Na nossa aplicação, vamos utilizar um switch Layer 3 para implementarmos as nossas VLANs e um roteador para, obviamente, realizar o roteamento entre essas VLANs. Então, basicamente, esse é o nosso cenário que vamos implementar no PACS Tracer. Ok, gente, então, esse é o nosso cenário. Eu já fiz uma pré-montagem desse cenário aqui no PACS Tracer. Então, como a gente viu agora há pouco, o nosso cenário ele é composto de uma rede VLAN de dados. Nós vamos ter 3 computadores, 3 PCs, cada PC com o seu respectivo MAC, endereço físico. Vamos ter a nossa rede VLAN de voz, onde eu vou ter 3 telefones IPs, implementando as aplicações VoIP. Vamos ter um switch Layer 3 para implementar nossas VLANs e um roteador com o intuito de rotear entre as VLANs. Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender por que usar VLAN nessa nossa aplicação. Primeiro, como nós queremos dividir o tráfego de dados e o tráfego de voz, uma das aplicações mais interessantes para realizar esse procedimento são o uso das VLANs. Então, uma VLAN, ela nada mais é que uma rede virtual, onde você pode separar, segmentar a tua rede e utilizá-la em diferentes aplicações, em diferentes tipos de VLANs. Então, as VLANs, o que elas nos proporcionam, o que elas nos oferecem? Elas nos proporcionam, oferecem a segmentação e flexibilidade da minha rede, deixando a minha rede organizacionalmente mais flexível, e dividindo em várias aplicações. Então, as VLANs elas são baseadas em conexões lógicas. Então, a gente vai ver que a VLAN ela não depende de conexões físicas, ela depende de conexões lógicas. Então,
a gente pode concluir, né, que as VLANs elas permitem, por exemplo, a um administrador de rede segmentar de forma mais simples uma rede, com base em fatores da função da VLAN, o projeto da VLAN e a sua aplicação, né, sem considerar a questão do local físico, né, ou da aplicação que o usuário vai ter dentro da sua questão física e o uso dos seus dispositivos. Então, uma VLAN ela está relacionada à questão lógica. Então, na nossa aplicação, ela vai dividir a rede de dados, onde os computadores vão trabalhar recursos de dados, e a rede VLAN de voz, onde eu vou utilizar a minha aplicação de VoIP, né, utilizando a tecnologia VoIP, que é a tecnologia de voz sobre o protocolo de internet. Bem, as VLANs elas podem ser de dois tipos, de vários tipos, né? Nós temos VLANs que são VLANs padronizadas, as VLANs default, que por configuração ela já vem padronizada no equipamento, com um conjunto de portas, onde essas portas vão ser relacionadas aos segmentos lógicos das redes. Podemos ter VLAN de dados, como o nosso exemplo, onde eu vou trafegar dados especificamente. Podemos ter VLAN de voz, onde vamos utilizar a nossa aplicação VoIP, um exemplo. Nós temos a chamada VLAN nativa, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre ela, e a VLAN de gerência, que é utilizada para aplicações de gerência em rede, aplicações de DHCP, próprio protocolo de gerência de redes, SSH e etc. Bem, na nossa aplicação, a gente vai utilizar uma VLAN de dados, uma VLAN de voz e também uma VLAN chamada VLAN nativa. A VLAN nativa, ela na prática, ela é recomendada para configurar VLANs, onde você vai ter a chamada marcação de VLAN. Então, por exemplo, uma VLAN ela vai utilizar o que a gente chama de porta-tronco, ou do inglês trunk, que seria aquele segmento de rede que vai trafegar as marcações da VLAN. Então, o que seria uma marcação de VLAN? Dentro da rede, o cabeçalho de quadro Ethernet padrão ele não contém informações sobre uma VLAN, de uma segmentação lógica, a qual aquele pacote pertence. Então, portanto, o que vai acontecer? Quando esses quadros Ethernet são colocados dentro da minha rede tronco, que vai trafegar a conexão de equipamentos de VLAN, as informações sobre essas VLANs, elas precisam ser anexadas, né? Então, portanto, quando os quadros Ethernet são colocados nesse tronco de VLAN, as informações sobre as VLANs, às quais elas pertencem, elas devem ser adicionadas a esse quadro. Esse processo, né, de adicionar essas informações aos quadros, a gente chama isso de marcação. E aí isso é realizado através de um cabeçalho, através do padrão I3E802.1Q, que a gente vai ver na nossa aplicação. E aí, dessa forma, nós temos o conceito da VLAN nativa. Então, as portas tronco, ou trunk, elas são usadas para interligar switch, para suportar a transmissão do tráfego de tags de marcação de VLANs, especificamente pelo padrão I3E802.1Q. Então, um switch, né, que é um elemento gerenciável que a gente vai ver aqui na nossa aplicação, ele também pode ter que enviar esse tráfego. E esse tráfego ele pode ser não marcado, ele não pode ter uma tag através de um link de tronco. É aí que entra o conceito de VLAN nativa. Então, a porta tronco que usa o trunk, que usa o padrão 802.1Q, ele vai colocar o tráfego não marcado, não usando uma tag, na VLAN nativa. Aí o objetivo da VLAN nativa. Então,
novamente, é uma prática recomendada, né, que se configure a VLAN nativa como uma VLAN que não utilizará essa marcação, né, dentro da VLAN. Ok, então vamos iniciar a nossa aplicação em si na simulação. Então, inicialmente, vamos criar as VLANs através de um equipamento que a gente tem aqui, que é o Switch Layer 3. Então, esse equipamento que eu estou usando, o 3560 de 24 portas, ele nos permite criar VLANs. Então, daqui a pouco eu vou mostrar como é que cria essas VLANs, como é que a gente identifica e nomeia elas. Dentro dessa criação de VLANs, a gente vai possibilitar determinar o que a gente quer de aplicação. Se eu quero uma aplicação de dados, ou se eu quero uma aplicação utilizando voz, por exemplo, que é o intuito da nossa aula, né? Que é realizar uma aplicação de VoIP, utilizando aí telefones IPs. Então, inicialmente, eu vou entrar aqui no meu Switch Layer 3, tá? Vou escolher aqui o CLI, que é a minha interface de linha de comando, né, onde eu vou entrar com comandos específicos para configurar o equipamento. O primeiro comando é dar um no, para a gente não entrar aqui no módulo diálogo. E aí vamos iniciar basicamente as nossas configurações e criar nossas VLANs. Então, inicialmente, vamos criar as nossas VLANs. Bem, o primeiro comando é o comando enable, que é o comando para habilitar o modo privilegiado do equipamento. Logo em seguida eu vou dar um comando config-t ou configure terminal. Configure-t ou configure terminal para você entrar no módulo de configuração global do equipamento. E aí logo em seguida eu vou dar o comando hostname para inserir o nome no equipamento. Então eu vou botar SW VLANs. Então, quando eu der um Enter, vocês vão observar que vai mudar o nome do nosso equipamento. Então o nosso switch agora vai se chamar SW VLANs. Então, uma forma de organizar aí a nossa configuração. Ok, inicialmente vamos criar as nossas VLANs. Então eu vou criar uma primeira VLAN. Então, para se criar uma VLAN no equipamento, a gente usa o comando VLAN e logo em seguida a identificação numérica da VLAN. Eu vou usar aqui a identificação 70. Então, eu vou criar a VLAN 70. Essa VLAN, qual é o intuito dela? É separarmos algumas portas do nosso equipamento. Então, ele tem 24 portas. Nós não vamos usar todas essas portas. Então, por questão de segurança, vamos criar uma VLAN para torná-la, essas portas desabilitadas e garantir uma melhor segurança. Eu vou chamar essa minha VLAN através do comando name de port desab, de desabilitado. Então, portas desabilitadas, tá? Ok, minha VLAN já está criada. Eu vou dar aqui um comando exit para sair dessa hierarquia de VLAN. E aí, como eu falei para vocês, a ideia é não usar todas as portas do equipamento. Então, eu vou usar um comando que é o interface range. E aí eu vou dizer que eu quero lá a minha porta fecha Ethernet 0/4 até a 23. Então, eu quero colocar esse conjunto de portas da 4 a 23 dentro da VLAN 70 e desabilitá-las. Ou seja, não vou usar em nenhum modo das aplicações de VLAN que eu vou criar. E também eu vou dizer, vou colocar a vírgula, a G0/1 até o 2. O que significa isso? São as portas Gigabit Ethernet que compõem esse equipamento. Então eu estou excluindo a Gigabit Ethernet 0/1 até a 0/2. Assim como eu vou estar excluindo a Fast Ethernet da 4
até a 23. Bem, aí eu vou usar um comando switchport mode access para acessar essa minha VLAN. Então eu vou acessar o modo da VLAN e atribuir essas portas através do switchport access a VLAN 70. Pronto. Desse modo, o que foi feito? Criamos a VLAN 70, nomeamos ela, depois saímos da sua configuração de VLAN, entramos na interface através do Ranger, das faixas de interface, tanto a faixa Ethernet como a Gigabit Ethernet, e atribuímos essas portas, o acesso delas à VLAN 70. No entanto, como não vamos utilizá-las, elas vão ficar desabilitadas. E aí eu vou dar um comando eng para ir lá no final, ou seja, voltar na minha hierarquia de configuração, e vou dar um WR para salvar. Eu vou dar um comando aqui, show VLAN, e aí vocês vão observar o seguinte. Então aqui eu tenho todas as minhas VLANs, né? Vocês vão ver aquela VLAN que eu comentei lá, o tipo de VLAN, que é uma VLAN padrão, ela sempre é criada no equipamento. E aqui a nossa VLAN que eu acabei de criar, a VLAN 70, chamada de port disable, né? Ela está ativa nessas portas aqui, ó, nesses ranges. No entanto, como não vamos utilizar na nossa configuração essa segmentação lógica, essas portas vão estar desabilitadas. Então percebam que o Fast Ethernet é de 4 a 23 e o Gigabit Ethernet de 1 a 2, tá? Como a gente fez no comando. Ok, agora a gente vai configurar as nossas VLANs de uso da nossa aplicação. Então, a primeira VLAN que eu vou criar é a VLAN nativa. Então eu vou entrar lá no comando config-t. E assim como a gente criou as VLANs, a VLAN que vai desabilitar as portas, né, que seria a VLAN 70, eu vou criar outras VLANs através do comando VLAN. Então eu vou criar uma VLAN chamada VLAN 99. Essa vai ser a minha VLAN nativa. E aí eu vou nomeá-la através do comando name de VLAN nativa. Então lembrando, a VLAN nativa ela é uma VLAN que ela não trafega segmentos, né, marcados, né? Então, como eu falei no início da aula, é uma prática recomendada que se configure uma VLAN nativa com uma VLAN que não utiliza tags, né? Então a porta tronco, usando o padrão 802.1q, ele vai colocar o tráfego não marcado na VLAN nativa. Então por isso estamos criando a VLAN nativa. Então ok, VLAN 99, nomeei lá de VLAN nativa. Agora eu vou criar a VLAN 10, tá? Só para a gente lembrar, a VLAN 10 vai ser a nossa rede VLAN de dados. Então eu vou chamar lá VLAN 10 e vou nomeá-la através do comando name. Vou chamá-la de dados. Ok? Então nossa VLAN dados. Aí eu vou dar um enter. Assim como eu criei a VLAN dados, eu vou criar também a VLAN voz. Então eu vou dar o comando VLAN, e agora em vez de 10 eu vou usar o 20. E o comando para nomeá-la eu vou chamar de voz. Ok, eu vou dar um exit. E agora vamos atribuir essas VLANs, especificamente a VLAN de dados e a VLAN de voz, as portas que vão ser utilizadas para as nossas aplicações. Então, eu vou utilizar um ranger de portas para a nossa aplicação. No nosso caso, como a gente está vendo aqui, a gente tem 3 telefones IPs, 3 computadores interligados. Então, a gente vai precisar de 3 portas. Percebam que eu reservei as 3 portas, né, de 1 a 3,
que não foi colocada naquelas nossas portas desabilitadas. Então eu vou criar o comando interface ranger fast ethernet, esse Fzinho de fast ethernet 0/1 até a porta 3. Escolhendo esse range, eu vou determinar quem vai acessar e que aplicação vai acessar. Então, através do comando switchport mode access, eu vou atribuir o acesso às VLANs. E aí, switchport access VLAN 10. Eu estou dizendo que as portas de 1 a 3 vão fazer parte da VLAN 10, da VLAN de dados. E agora, continuando, eu preciso fazer o mesmo procedimento para a VLAN de voz. No entanto, o meu comando vai mudar. Switchport, em vez de access, eu vou usar comando voice. Ou seja, a minha VLAN agora ela vai trabalhar com voz. E aí eu vou atribuir isso a VLAN 20. Em seguida eu vou dar um comando exit para sair aí do ranger e vou configurar mais uma interface que é de fundamental importância, que é a chamada porta tronco ou trunk, né? Que geralmente são usadas para interligar equipamentos, switches, routers, para suportar a transmissão do tráfego marcado, que é o tráfego de uma VLAN, de segmentação de lógica especificado por um tronco do padrão I3E 802.1Q. Então, nessa nossa aplicação, eu reservei a porta, geralmente a última porta do nosso dispositivo. Nosso dispositivo ele tem 24 portas, então foi reservada a porta 24. E aí eu vou botar interface F de Fast Ethernet 0/24. Então nesse momento eu acessei a interface Fast Ethernet 0/24. E aí nessa porta eu vou atribuir o modo trunk ou tronco, né, para ela, justamente para que ela possa utilizar a marcação do padrão I3E 802.1Q. Bem, a partir daí eu vou usar o comando switchport mode access para acessar essa porta e vou determinar que essa porta vai fazer parte do modo trunk. Ou seja, a porta 24 ela é exclusiva para o modo trunk. Ela vai fazer parte do modo trunk utilizando o encapsulamento que a gente chama de DOD 1Q, que é o padrão I3E 802.1Q utilizado para padronizar a marcação de VLANs. E aí logo em seguida eu vou determinar quem vai utilizar para marcação de VLANs, né? Quais são as VLANs que eu vou atribuir esse modo trunk. E aí eu vou usar o comando switchport trunk allowed e aí vou determinar as VLANs. Eu vou usar a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN nativa. Então elas vão utilizar esse modo trunk. Também eu vou determinar quem vai ser a minha VLAN nativa, ou seja, aquela VLAN que não vai trafegar marcações, que não vai utilizar as tags, né? E aí para isso eu uso o comando switchport trunk native e determino qual é a VLAN. No nosso caso, a VLAN 99 ou 99. Bem, e aí nesse momento eu finalizo dando um end para ele voltar ao meu modo hierárquico. Vou dar um WR para ele gravar. E agora eu vou pedir, através do comando show VLAN, para visualizar minha VLAN. E aí vocês vão observar, vou puxar mais aqui para o centro,
a minha VLAN default. Percebam que ela está com a porta 24, mas daqui a pouco ela vai sumir. Por que essa porta ainda está aí? Porque eu preciso configurar o outro lado do meu equipamento, que seria o meu roteador. Então daqui a pouco a gente vai configurar. Aí você vai observar a VLAN 10, que é a VLAN de dados, como nós configuramos, e a VLAN 20, que é a VLAN de voz. E percebam que elas vão utilizar o mesmo ranger de portas. Ok? A VLAN 70, que a gente usou para desabilitar essas portas, que a gente não vai utilizar por questão de segurança. E a nossa VLAN 99 ou 99, VLAN nativa. Ou seja, utilizada para não marcação de tags. Né? Vou dar mais uma vez aqui um comando WR para gravar. E aí a gente vai passar agora, nesse momento, a configuração do roteador. Bem, por que a gente vai utilizar um roteador? O roteador, para quem não lembra, né, nas aulas de roteamento, o roteador ele tem como função interligar redes distintas. Então, como vamos ter agora redes distintas, VLANs distintas, por exemplo, a VLAN de dados ela é distinta da VLAN de voz. Então, a VLAN de dados ela vai ter lá o IP 192.168.10.0 e a VLAN de voz 192.168.20.0. Então, são redes distintas em segmentos lógicos, em segmentos de VLAN. E aí vamos utilizar o roteador justamente para fazer o roteamento entre essas VLANs. A gente chama esse roteamento de roteamento Router on a Stick. Então a gente vai utilizar para rotear VLANs. Então eu vou entrar aqui no roteador. Então eu vou aqui na interface de linha de comando, assim como a gente fez lá no switch. Eu vou dar um comando no. E aí vamos iniciar a configuração. Mesmo procedimento, enable. Então eu vou usar o comando reduzido, que é o en, de enable, para entrar no módulo de configuração privilegiada. Em seguida, eu vou entrar em configuração global, através do comando config-t, e vou nomear também esse equipamento através do hostname. Eu vou chamar de RSI, que seria meu roteador de serviço integrado, porque esse roteador ele vai nos permitir realizar uma série de serviços para a nossa aplicação. Esses serviços vão desde o roteamento das VLANs até os serviços de atribuição de endereços dinâmicos aos equipamentos, utilizando o servidor DHCP. Então eu vou chamar de RSI, roteador de serviço integrado. Okay? Bem, como a gente vai precisar rotear as nossas VLANs, nós precisamos configurar as interfaces dessas VLANs. A nossa VLAN ela vai utilizar recursos de subinterface. Então percebam aqui na nossa aplicação que o switch Layer 3 está ligado ao roteador através de uma interface. Porta 24, que é a porta tronco, né, o trunk, que acabamos de configurar, a uma porta Fast Ethernet 0/0. Essa única porta ela vai ser responsável pela segmentação de todas as nossas VLANs que foram determinadas. VLAN de dados, VLAN de voz e VLAN nativa. Para isso, vamos criar subinterfaces. Então, a nossa primeira configuração vai ser criar essas subinterfaces e atribuir endereços IPs a essas subinterfaces. Então, o comando para criar essas subinterfaces é o interface, o nome da porta, que no nosso caso é o 0/0, confirmando aqui, ó, Fast Ethernet 0/0, então FO/0, F0/0, perdão. E aí vamos criar a subinterface. Eu vou chamar primeiro a nossa subinterface,
de 99, que vai ser relacionada à nossa VLAN nativa. A ideia é, numa única interface, segmentá-la em várias subinterfaces. Então, criamos a primeira, que é a 99. Essa nossa interface ela vai ser encapsulada utilizando o padrão I3E 802.1Q, então encapsulation dodge 1Q, e aí o nome da nossa VLAN, que é o número, né, da nossa VLAN, que é 99, e aí eu vou dizer que ela é uma VLAN nativa, usando o comando native. Essa interface ela precisa de um endereçamento, então através do comando ip-address eu vou usar 192.168.99 para relacionar a VLAN nativa 99.1. E aí logo em seguida a máscara 255.255.255.0. Pronto, criamos a nossa primeira subinterface. Eu vou dar o comando exit e agora eu vou criar a segunda subinterface relacionada à nossa VLAN. Então eu vou aproveitar o comando aqui, interface fast ethernet 0/0 ponto 10. Então nesse momento eu vou relacionar a minha subinterface da VLAN de dados que está relacionado a VLAN 10. Eu vou dar um description, né, para colocar aqui uma nomenclatura na nossa VLAN. Vou chamar de VLAN dados. E assim como a gente fez na nativa, eu vou encapsular também. Só que agora eu vou encapsular no meu padrão I3E 802.1Q para VLAN 10. Então, comando encapsulation dot 1Q10. E vamos atribuir um endereço IP. Então, eu vou aproveitar o comando que a gente usou aqui para configurar o IP da VLAN nativa 99. Eu vou trocar aqui para 10. Então, nesse momento, eu estou atribuindo o endereço IP à subinterface da VLAN 10, assim como a gente fez na subinterface da VLAN 99. Também vou dar aqui um comando exit. E aí agora vamos escolher a nova subinterface. Como fizemos na subinterface 10, vamos fazer para a subinterface 20, relacionada à nossa rede VLAN de voz. Na nossa subinterface da VLAN 20, vamos botar uma descrição. Eu vou botar aqui VLAN voz. Então, assim como a gente fez na VLAN de dados, a gente vai nomear como VLAN voz. Vamos encapsular também no padrão I3E 802.1Q. Então vamos trocar aqui para 20. E atribuir o endereço IP através do comando ip-address 192.168. Em vez de 10, vamos usar o 20 agora. E a máscara 255.255.255.0. E aí também eu vou sair aqui dando o comando exit da subinterface. Ok, as nossas subinterfaces foram criadas. Então, subinterface da VLAN nativa, a 99, subinterface da VLAN de dados, a VLAN 10, e a subinterface da VLAN de voz, a VLAN 20. Então, ambos foram configurados, atribuídos endereços, encapsulados, ou seja, utilizando a tag do padrão 802.1Q. Para finalizar a configuração das nossas VLANs, vamos agora configurar a interface que vai ser destinada à interface de ligação de tronco. Então, como a gente fez de um lado aqui do nosso switch, né,
atribuindo aqui a porta 0/24, temos que fazer desse outro lado Fast Ethernet 0/0. Então, nesse momento, a gente vai fazer esse procedimento. Então, interface Fast Ethernet 0/0. Vou botar uma description, né? Ele vai ser um link trunk ou tronco, né? Para o meu switch de VLANs. Então, após isso, vamos utilizar o comando no shutdown. O objetivo do comando no shutdown é ativar a interface ou o conjunto de interfaces que acabamos de configurar. Então, quando realizamos o comando, você vai ver que ele vai ativar essas interfaces em estado app, como vocês estão vendo aqui, de acordo com a configuração que realizamos. Então, para a interface Fast Ethernet, a subinterface Fast Ethernet é 0/0.10, 0/0.20, 0/0.99. Bem, em seguida eu vou dar um comando eng e o comando WR para gravar as nossas configurações. Bem, então realizamos a configuração das subinterfaces. Em seguida, vamos configurar o servidor DHCP de dados relacionados à nossa rede VLAN de dados. Então, a ideia desse servidor DHCP é atribuir automaticamente IPs a esse conjunto de computadores. E também vamos configurar o nosso servidor DHCP de voz para atribuir automaticamente os IPs, os nossos telefones IPs da nossa aplicação VoIP. Bem, então vamos lá. Para configurar o servidor DHCP, tanto de dados como voz, vamos realizar alguns comandos específicos. Inicialmente, eu vou configurar o servidor DHCP de dados e depois vamos realizar o servidor DHCP de voz. Então, novamente, eu vou entrar com o comando config-t, vai entrar no modo de configuração global. Eu vou colocar o comando IP DHCP exclude address, e aí eu vou botar o endereço IP 192.168.10.1. A ideia desse comando é excluir esse endereço que vocês estão vendo aqui, né, esse endereço IP, para que ele não se propague, né, na rede, para não dar conflito de IP na hora de atribuir esse endereço ao servidor DHCP. Então esse IP vai ser um IP exclusivo da nossa rede, da nossa subinterface. Então ele vai ser excluído desse range de endereço, ou seja, eu vou excluir esse endereço IP, porque eu não quero que ele se propague, né, gerando aí conflitos de endereçamento IP. Bem, logo em seguida eu vou dar o comando IP DHCP pool, e aí eu vou chamar dados. Então o objetivo desse comando é criar um nome do pool, que é a faixa de endereçamento do servidor DHCP de dados. E através do comando network 192.168.10.0, que é o endereço de rede da nossa rede de dados, a máscara 255.255.255.0, eu estou dizendo para o meu servidor que eu quero que ele atue dentro desse ranger de endereço IP, excluindo o endereço que foi configurado na nossa interface de dados. Em seguida eu vou usar o comando default router 192.168.10.0
10.1 para ele apontar para o endereçamento de gateway, né, default gateway, que é o 92.168.10.1. E vou fazer uma configuração DNS Server. Vou botar um exemplo aqui de DNS de rede pública, né? DNS Server 8.8.8.8 e dar o comando exit. Pronto, foi realizado aí a configuração do nosso servidor DHCP, onde eu estou excluindo o primeiro IP que foi configurado para a nossa subinterface da rede de dados, rede VLAN de dados. Depois determinamos o nome desse nosso servidor de DHCP, né, esse pool de dados, a rede, né, de endereçamento, que ele vai atribuir automaticamente esses IPs, o default gateway, né, que é o default router, 192.168.10.1, e um servidor DNS, um exemplo de servidor DNS de uma rede pública. Da mesma forma que realizamos a configuração do DHCP de dados, vamos realizar a configuração do DHCP de voz. Então, o intuito do DHCP de voz é fornecer IPs dinâmicos automaticamente aos nossos telefones IPs. Então, eu vou aqui aproveitar alguns comandos que eu já usei, né? Então, eu vou através da seta para cima navegar nesses comandos, e aqui eu vou usar o comando para excluir o endereço. Então, como a gente fez para excluir o endereço 92.168.10.1, eu vou pedir para ele excluir desse range o 92.168.20.1, que é o endereço configurado na subrede na subrede da VLAN 20, né, que é a rede VLAN de voz. Depois eu vou atribuir um nome a esse pool do servidor DHCP, então eu vou aproveitar o comando, vou trocar apenas aqui para voz, então IP DHCP pool voz, e vou atribuir o meu ranger através do meu endereço de rede, então através do comando network 192.168, vou trocar aqui o 10 por 20, a máscara 255, 255, 2550, o default gate é a mesma coisa, né? Eu vou trocar aqui para 20, então vou apontar para o gate dessa rede, que é o 92.168.20.1, e também o servidor DNS, eu vou botar aqui o mesmo exemplo, DNS Server 8.8.8.8. E aí, para finalizar a configuração do servidor DHCP de voz, da minha rede VLAN de voz, eu vou incluir uma opção através do comando option, opção 150, que é relacionada à voz, ao IP 192.168.20.1. Então, esse comando ele relaciona a minha subinterface, que foi configurada a rede VLAN de voz, que é o 92.168.21, a opção de trabalhar a aplicação de voz. Logo em seguida eu vou dar um comando ENG e depois o WR para gravar essa configuração. Bem, basicamente os nossos servidores DHCP de dados e voz já foram configurados. Para realizar um teste, vamos pegar essa primeira máquina, esse primeiro PC. Então eu vou aqui em P-Configuration, eu vou clicar aqui em Static e depois DHCP, para ver se ele já está pegando o IP que foi configurado no servidor DHCP de dados. Então percebam que o IP address é um 92.168.10.2. Então ele vai excluir o 1, que eu não quero que ele atribua 1, porque ele é o default gateway, vocês estão vendo aqui, e a máscara.
assim como o DNS 8.8.8.8. Então, o nosso servidor DHCP já está funcionando. O servidor DHCP de dados. Daqui a pouco a gente vai testar o servidor DHCP de voz. Ok, continuando a nossa configuração, a gente vai realizar agora uma configuração relacionada aos telefones IPs. Então, os serviços dos telefones IPs, a gente vai realizar uma configuração relacionada, por exemplo, ao número máximo de telefones, ao número máximo de ramais, e associar esses telefones e ramais a um IP de endereço de origem que faz parte da aplicação do serviço de VoIP, que no caso é o IP 192.168.20.1, que foi configurado na subinterface da rede VLAN Voz. Então eu vou configurar através do comando config-t, para a gente entrar no modo de configuração global, e aí o comando telefone-service, para a gente entrar nos serviços telefônicos. Vou usar o comando max-fone, e aí eu vou atribuir 10. Então a função desse comando é determinar um número máximo de telefones que vão ser utilizados na aplicação. Se você quiser verificar a quantidade máxima, ele vai de 1 a 42, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 10. E o número máximo de ramais por telefone, então é max DN. Eu vou colocar aqui 10 também, então para cada telefone eu vou ter 10 ramais. Em seguida eu vou dar o comando hypersource address 192.168.20.1 e vou relacionar uma porta a esse serviço, vou chamar de porta 2000. Então, qual é a ideia desse comando? Esse comando vai associar o número de telefones e ramais a uma interface, a um IP de subinterface, que vai aplicar a minha rede VLAN de voz. Foi configurada na minha rede 20, na minha VLAN 20. Bem, em seguida eu vou usar o comando auto.reg.eph. Esse comando, a finalidade dele é registrar automaticamente os telefones quando eles forem conectados à minha rede, como vocês estão vendo aqui. Esse primeiro está conectado e os outros demais não. Então daqui a pouco a gente vai conectar esses outros demais, vocês vão ver que eles vão automaticamente ser registrados. Então essa é a ideia desse comando. Em seguida eu vou dar um comando end, depois um WR para gravar. Bem, eu vou dar um comando aqui, show fone, para ver se a gente já tem alguma configuração relacionada automaticamente a esses telefones. Percebam que ele não me mostrou nada. Por quê? Porque eu preciso configurar os ramais desses telefones. Então, para isso, eu vou usar o comando config-t para entrar no modo de configuração global. Aí eu vou usar o comando fone dn1. Então, o que esse comando me permite fazer? Me permite escolher um ramal 1 e atribuir um número a esse ramal. Então, fone dn1 ele vai ser específico para aquele equipamento que estiver conectado automaticamente ao meu switch, junto com as VLANs, e eu vou atribuir um número, através de um number. Eu vou atribuir aí 14001. Então esse vai ser o ramal, por exemplo, desse fone 1 aí,
que provavelmente pode ser esse primeiro equipamento. Tá? Depois eu vou atribuir o iPhone 2. O iPhone 2 eu vou ter o ramal 14002. E o iPhone 3, ou seja, o telefone IP3, ele vai ser atribuído ao número de ramal 3, 14003. Bem, em seguida eu vou dar um END e vou dar um WR. Para finalizar, a gente vai configurar o que a gente chama de configuração de perfis de toque. Vou atribuir, por exemplo, como será o toque na chamada, na descagem de chamada entre esses equipamentos. Então, novamente, config T. Vai entrar no modo de configuração global. Eu vou colocar o comando iPhone 1, ou seja, para aquele primeiro equipamento, o primeiro telefone IP1, eu vou atribuir uma chamada através do comando bottom 1 ao iPhone 1. Ele deu uma mensagem, né, que é necessário configurar aí o endereço MAC a esse equipamento. Daqui a pouco a gente vai verificar isso. Eu vou atribuir aqui o iPhone 2 ao bottom 2, ou seja, chamada 12, o iPhone 3 ao bottom 13. Depois eu vou dar um END, WR. Bem, eu vou dar um comando então, show iPhone, para verificar se já existe um autorregistro, né, dos equipamentos telefones IPs que estão automaticamente conectados ao switch. Então percebam que aqui eu tenho o iPhone 1 com o endereço MAC final 69, que seria esse primeiro, tá? Então foi reconfigurado. Então, lembre-se do comando auto-reg iPhone, né? Ele reconfigura automaticamente os telefones de acordo com que eles são conectados. E aí ele pegou o iPhone 1, onde tem um MAC no final 4069, que é esse primeiro. Percebam que os outros dois, o que tem o final 9A e o 2D, eles não estão conectados, então não foram registrados. O que eu vou fazer? Eu vou conectá-los então, na porta 2, na porta 3. Vou pedir aqui para acelerar a configuração. E aí eu vou pedir novamente esse comando. Show iPhone. Né? Então vamos ver aqui. iPhone 1, MAC final 4069. Show iPhone 2, final 219A. Show iPhone 3, A7 2D. Como eles ainda não foram registrados, eles estão terminando de ser registrados agora, nesse momento. Então, vou novamente dar um show iPhone. Então, bora ver se agora eles registraram. iPhone 1, o MAC final 4069, que é o primeiro. Show iPhone 2, MAC 2194, que é esse aqui de baixo. E o show iPhone 3, A7 1D, 2D, perdão, que é esse segundo. Então percebam que os três estão registrados. Isso através daquele comando auto reg iPhone. E também
a gente vai confirmar se os ramais que configuramos estão registrados. Então eu vou clicar aqui no primeiro. Vou ampliar aqui a imagem. E aí vocês vão ver que, por exemplo, para esse telefone IP aqui, final 4069, que é esse MAC desse primeiro telefone IP, ele já tem um ramal. Então tá bem aqui, ó, 40001. Vamos ver aqui o segundo. É 14003. Então também já tem um ramal. Vamos ver o terceiro. (14002). Então todos eles já automaticamente já receberam os ramais que foram configurados. Vamos fazer um teste de conexão entre eles. Então, por exemplo, eu vou mandar um pacote de dados desse computador para esse. Então, bem sucedido, successful, né? Então está funcionando. Desse para esse, também bem sucedido. E desse para esse. Então a minha rede de dados está funcionando. Ok. Minha VLAN de dados está funcionando. Agora bora testar a nossa aplicação VoIP, ou seja, bora fazer uma chamada desse telefone para esse. Esse telefone aqui, ele tem um ramal 14001 e esse segundo tem um ramal 14003. Então, eu vou pegar aqui o telefone, vou tirar ele do gancho. E eu vou discar o ramal que eu quero. 14003. Percebam que no ramal 14006 ele está tocando, então eu vou atender aqui. E aí ele vai aparecer conectado. Se a gente pedir para visualizar aqui Show iPhone, a gente vai observar que o iPhone 1 MAC 4069, que é esse, ele está conectado, ou seja, ele fez a chamada. O iPhone 3 tá aqui conectado, ó. E o outro seria esse segundo, né? E o outro ele está em idle, né? Que seria em modo ocioso. Ou seja, essa máquina, esse telefone IP aqui, ele não está fazendo nenhuma chamada, ele está em modo ocioso, que é o ramal 14002. Se formos tentar fazer uma chamada para o 14001, está dando uma mensagem aqui. Provavelmente ele não vai completar a chamada porque esses dois ramais estão conectados. Ou seja, a nossa aplicação VoIP está funcionando. Eu consigo fazer uma chamada de um telefone IP para o outro. Então eu vou desconectar. Agora bora fazer desse, que é o ramal 2, 14002. Eu vou tirar do gancho e discar. Vamos fazer para o primeiro, tá? 14001.
Então ele está em chamada. Eu vou aqui no primeiro. Você está vendo que ele está piscando porque ele está chamando. Então eu vou atender e aí você vai ver que ele vai conectar. Então é isso, gente. Mais uma aplicação aí no nosso simulador. Ok, gente. Essa foi mais uma aplicação prática no simulador, uma aplicação de VoIP, onde fizemos aí uma configuração da VLAN de dados, VLAN de voz, VLAN nativa, e fizemos aí a nossa aplicação teste na nossa rede de dados e a rede utilizando os telefones IPs. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.